A vida é que importa. Boa noite. Ou melhor, bom dia. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, fala desta maneira: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Isaac Ham foi um pastor pouco conhecido, que trabalhava numa pequena igreja na Inglaterra. Em meados do século XVIII, ao fim de seu ministério, os membros da igreja somavam 26 mulheres e 7 homens, e apenas 4 homens frequentavam os cultos com regularidade. Nesta era de mídia, de massa e mega igrejas, quem consideraria a obra de Isaac uma obra bem-sucedida? Em nosso mundo atual, Isaac Ham seria considerado um desses pastores que nunca de fato foi bem-sucedido. Com certeza, ele não teria sido convidado para falar em conferências de pastores, nem teria escrito artigos sobre o crescimento de igreja. Ainda assim, quando ele morreu aos 88 anos de idade, os membros de sua congregação colocaram uma placa na parede da casa onde se reuniam. A placa, que permanece até hoje, diz em parte: poucos ministros foram tão humildes, mas tão admirados. Para o céu, pela graça divina, aprimorado. Como o fruto de outono, ele caiu. Que não pense o leitor em viver tanto, mas procure viver como este santo. Nesse momento, o livro de Pedro, de 1 Pedro, 5 e 6, traz a mensagem, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, os humildes concedem a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O reverendo Isaac Ham fez muito sucesso no aspecto que importa: humildade diante de Deus e recompensa no céu. Podemos fazer o mesmo. Nos dias atuais, nós vemos muitas igrejas lotadas, muitas megas igrejas. E ao mesmo tempo que nós vemos muitas igrejas cheias, nós vemos muitas pessoas que se dizem serem cristãs, se dizem ser evangélicas e totalmente vazias. Hoje, é normal nós vermos que se tiver 100 pessoas, 99 dessas pessoas se dizem evangélicas. Mas, na verdade, se for olhar ao pé da letra, apenas 2 ou 3 realmente frequentam a igreja com frequência e praticam a palavra de Deus. E Deus fala que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele nos exalte. O Evangelho do Senhor virou, de certa maneira, algo muito corriqueiro, no nosso mundo, na nossa era. Quando, na verdade, nos dias que nós estamos vivendo, teria que ser algo bem mais firme, devido ao que acontece no nosso país, ao redor de nós, nas nossas vidas. Hoje, pensando na mensagem e pensando no que está acontecendo, eu passei o dia todo pensativa no que está acontecendo no Rio de Janeiro. Quantas pessoas perderam suas vidas, independente se eram ou não desse ou daquele lado, foram vidas que foram ceifadas. E muitas daquelas pessoas certamente em algum momento ouviram falar de Deus, ouviram falar da palavra de Deus, mas eles preferiram o outro lado. E é muito triste a gente saber que muitas pessoas partem dessa vida sem ter experimentado a graça de Cristo, sem ter experimentado a graça do Senhor. Mas nós sabemos que aqueles que ficam com a dor, mas ainda têm a oportunidade de experimentar, de viver, de estar debaixo da mão potente do Senhor. Para esses que foram não tem mais jeito, mas para aqueles que ficam ainda tem jeito. E que nós, como seres humanos e como cristãos, devemos orar por essas vidas que ficaram. Pelos que foram não, porque eles já foram, mas os que ficaram ainda merecem nossas orações. Que nós venhamos pensar que nós devemos viver, nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que o nosso mundo se acalme, para que haja paz no nosso país, para que haja paz
na nossa nação. Às vezes, eu fico pensando que nós estamos vivendo num mundo paralelo. Há tanta coisa ruim acontecendo e nós não vemos nada de bom acontecer. E isso entristece o nosso coração. A única coisa que nós podemos fazer é orar. É entregar na mão de Deus e orar. Então vamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Buscar por essas vidas que ficaram. Buscar por todos. Pelos bons e pelos maus. Porque a justiça vem de Deus. A nossa obrigação é buscar. Nossa obrigação é orar. A resposta vem de Deus. O milagre que faz é Deus. Bom dia.